Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo aí no Vasco de ontem para hoje, inclusive desse processo que, segundo a Atenção Vascaínos, o Vasco vai abrir contra o Ramon Dias. Então vamos falar também de saída, do que aconteceu na rodada de ontem. O Fluminense venceu o Palmeiras, que coisa, né? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, vamos para cima, vamos falar de tudo que aconteceu no Vasco e vamos começar falando de saída de jogador. Bom, o Vasco está aí com 3 saídas iminentes para essa janela de transferências. Isso se não conseguir 4. E a galera vai comemorar essas saídas. Dentre os jogadores estão Rossi, Praxedes, Zé Gabriel, Serginho e Galdames. 5 jogadores para aliviar bem a folha salarial do Vasco. O Rossi, gente, está com propostas do Paysandu, do Pará, que é ali a região dele, onde ele nasceu. E o Paysandu está jogando a Série B, está disputando a Série B. Seria uma boa realmente para o Papão, porque o Rossi não tem mais espaço no Vasco, não vem conseguindo render no Vasco o que a gente espera dele. E talvez no Paysandu, jogando numa Série B, ele possa render melhor do que ele rende hoje na Série A, do que ele rende no Vasco. Ele voltou muito bem ao Vasco, teve uma lesão e não conseguiu mais dar sequência no seu jogo. Ele ficou muito lento, não tem mais dribles, os cruzamentos estão ruins. Eu particularmente gosto muito do Rossi como pessoa, o cara ali honra a camisa do Vasco, mas não vem tendo bons rendimentos, bons resultados. Então acho que está na hora realmente do Rossi buscar novos ares. Vai ser bom para ele, vai ser bom para o Vasco, vai ser bom para todos, para que não tenha aí problemas depois dele ficar no banco, ou se ele se lesionar, vai ter que esperar, não vai poder mandar embora e tudo mais. Então vai ser ótimo aí para o Rossi, vai ser ótimo para o Vasco, porém o Vasco vai arcar com um percentual do salário do Rossi. Parece que 50% aí o Vasco vai arcar. Porém, 50% do salário do Rossi o Vasco não vai ter mais que pagar, o que já é um grande avanço e também um belo desafogo na questão financeira para o Vasco. Outro que está próximo de sair do Vasco é o Serginho. O Criciúma está buscando um empréstimo, aí o Vasco dá a opção de compra a eles, só que o Vasco está tentando colocar uma obrigação de compra no Serginho para o Criciúma. Essa obrigação é a partir de metas. Então, por exemplo, se o Serginho ficar aí 900 minutos em campo, o Serginho vai ter que ser comprado, é obrigatório. Se o Serginho fizer 3 gols, é obrigatória a compra do Serginho. É isso que o Vasco está tentando fazer, mandar o Serginho para o Criciúma, porque também, vamos combinar, o Serginho fez 2 gols muito importantes na última temporada, um contra o Atlético Mineiro, que deu a vitória lá no Maracanã, e o outro contra o Bragantino, que manteve a gente na Série A. Então ele foi importante sim, só que nunca jogou nada. Sempre foi ruim, sempre correu de calça jeans molhada e apertada, como diz aí aquele ditado, né? Tá correndo de calça jeans molhada e apertada, porra. Então, o Serginho nunca rendeu o que a gente esperava, sempre foi ruim de bola, mas fez 2 gols muito importantes. Muito obrigado, Serginho. Agora, indo para o Criciúma, ele pode talvez até render um pouco mais, mas no Vasco ele não tem mais espaço, ainda mais com as chegadas de Alex Teixeira, Coutinho, Payet, entre outros aí que vão... Payet não, Coutinho, Payet, Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues. Falando do Payet, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. O Zé Gabriel, o Vasco busca um novo clube para ele, ou um empréstimo, ou um comprador, mas também é uma situação mais complicada, por enquanto não achamos, mas o Zé Gabriel também está aí na lista de dispensa. O Galdames deve ir para a Universidade de Chile, já fez proposta à Universidade de Chile, o Vasco não vai se opor a isso, só que tem uma questãozinha aí. Nesse empréstimo, o Vasco vai ter que arcar entre 20% e 30% do salário do jogador, mas também vai dar um desafogo aí de 70%. Vai ter a opção de compra e o Vasco também deve colocar nesse contrato uma obrigação de compra caso o Galdames bata algumas metas pela Universidade de Chile. Também está querendo empurrar o cara ali, o cara que ganha 400 mil reais por mês, eu acho que ganha muito para o futebol que ele rende. E o último que está saindo aí é o Praxedes, que não tem mais clima no Vasco, teve 2 oportunidades, até que rendeu bem, que a gente já viu, ele rendeu muito bem nessas 2 oportunidades, porém, mais uma vez entregou um jogo, mais uma vez fez cagada, e agora o Praxedes está para ser devolvido ao Red Bull Bragantino, e muito bom, né? Muito bom,
porque vamos combinar que ele já teve a chance dele e não soube aproveitar. Vamos falar de Brasileirão agora. O Brasileirão ontem teve sua rodada, tiveram alguns bons resultados para o Vasco, em alguma perspectiva, em outras nem tanto. Tivemos aí ontem, às 7 horas, o Cruzeiro batendo o Juventude, para mim. Até que foi bom, não foi ruim o resultado, porém tem aí a questão de Libertadores, o Vasco vai ficar um pouco mais longe da Libertadores nesse momento, está a 9 pontos, nesse exato momento está a 9 pontos da Libertadores. O São Paulo empatou com o Botafogo, aqui acho que o Botafogo ter ganho seria melhor para o Vasco, porque o São Paulo não se distanciaria um ponto a mais, mas foi um resultado aí que não deixou o São Paulo se distanciar tanto. Flamengo e Vitória, resultado bom para o Vasco por conta do Z4, o Vasco não fica tão perto do Z4 de novo. O Fluminense ter ganho do Palmeiras não foi bom nem ruim para o Vasco, mas foi ruim para o Vasco, porque a gente não queria ver o Fluminense começando a reagir, né? Agora o Fluminense chega aos 14 pontos, está a 3 de sair do Z4, então já não ficou tão legal aí para a gente, mas questão de rivalidade só, questão de campeonato nem tanto. E esse resultado para mim foi o melhor. O Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense empatou com o Bahia, bom porque o Bahia não dispara na nossa frente e bom porque o Atlético Goianiense também não chega mais perto. Se o Atlético Goianiense vence, eles iriam aos 14 pontos e ficariam mais perto do Vasco. Não ia mudar tanto, mas acaba mudando. Corinthians e Grêmio jogam hoje, também o melhor resultado seria um empate. O Grêmio chegaria aos 15 pontos também, o Corinthians ficaria com 19 e não encostaria tanto no Vasco. O Corinthians com o Ramon Dias deu uma melhorada, deu uma reagida, assim como o Vasco deu também no ano passado. O Corinthians tem um time bom, não tem um time ruim, não acho que vai cair. Então a gente tem que ficar esperto agora com o Corinthians também, tá? O Vasco não joga essa rodada, joga a próxima contra o Grêmio lá na Arena Condá, no domingo às 7 horas da noite, no dia 28. A gente vai narrar aqui, mas tem que ficar de olho aí. O Grêmio também vem reagindo, vem pegando ritmo de jogo depois daquela tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Para esse jogo do Grêmio, o Vasco deve ter a seguinte formação: Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, Hugo Moura, Colcão e Coutinho deve começar como titular, tá? Não deve permanecer o jogo inteiro. David Vegetti e Adson. Uma coisa aí, tá? Uma coisa aí que aconteceu. O Taê foi testado no lugar do Adson ali na ponta. Porém, não acredito que começaram jogando, porque segundo algumas informações que a gente tem aí do scout do Vasco, o Payet não está 100% e eles querem revezar nesse momento Payet e Coutinho. Por quê? Porque não perde tanta qualidade técnica na hora que um sair. Então, se estiverem os dois uma hora vão ter que sair e o Vasco vai perder muita qualidade técnica no meio de campo. Então, nesse momento, o Vasco prefere manter o Coutinho como titular, depois botar o Payet para jogar no segundo tempo, com uns 15 minutos de segundo tempo ali, colocar o Payet e aí manter a qualidade técnica elevada. Lembrando que agora a gente tem Emerson Rodrigues, que também é um provável substituto ao Watson, caso ele não tenha condições de jogo, ele vai ser reavaliado no sábado antes da viagem. E o Emerson Rodrigues, que entrou bem no último jogo, entrou meio afobado, mas é normal para a estreia, tomou algumas decisões equivocadas, mas acho que pode ajudar muito o Vasco, tá? Então, Payet e Coutinho juntos pode ser uma boa, mas não nesse momento. O João Vitor, para quem está perguntando, volta só no jogo contra o Criciúma. Pode até voltar no jogo contra o Fluminense, ganhar alguns minutos, mas liberado mesmo, ele só estará no jogo contra o Criciúma. Aí não vai também jogar o jogo inteiro, vai começar a ganhar ritmo de jogo, mas deve voltar realmente só contra o Criciúma. Ontem também a gente falou do Euriquinho, né? Que cravou o Mina no Vasco. Segundo as informações que o TM News tem, o Mina não tem negociações com o Vasco em andamento, o Mina não vem para o Vasco, não tem interesse em vir para o Vasco. Eu falei ontem que parece que foi uma jogada política, né? Porque o Euriquinho pretende ainda assumir um dia a presidência do Vasco. Espero que isso não aconteça. Não tenho nada pessoalmente contra o Euriquinho, mas o pai dele fez umas gestões horríveis. Ele estava ali presente também. O Euriquinho, junto com o Eurico Miranda, endividaram muito o Vasco. Então, espero que ele não consiga essa pretensão dele, tá? Ele cravou o Mina no Vasco. O Euriquinho é grande benemérito do Vasco associativo, mas ele não tem entradas na SAF. É bom lembrar que a SAF é diferente do associativo. As reuniões no quesito Mina são muito restritas. As reuniões no quesito zagueiro são muito restritas. As informações que a gente tem de Colômbia, da Itália, de Barcelona e do próprio Vasco SAF são todas as mesmas, que não tem nada com o Mina. Pode ser para despistar? Pode ser, mas até o momento eu confio nas minhas fontes, inclusive essa da SAF do Vasco.
E é bom lembrar também que o próprio Mina, assim como o empresário dele, já desmentiram essa negociação. Ah, mas o Pedrinho deu uma risadinha. Eu já falei que eu acho que é cortina de fumaça para que esse outro zagueiro que o Vasco está negociando, está muito perto de fechar, chegue sem concorrência. Tá? Não é o Samir esse Flamengo também, que foi levantada essa hipótese, mas não é. E vamos falar aí da capa do vídeo do Ramon Dias, tá? O segundo, o Atenção Vascaínos, o Vasco acionou a justiça cobrando 30 milhões do Ramon Dias de uma multa rescisória, tá? O News da Colina repostou aí, tá? Segundo Joel Silva, do Atenção Vascaínos, essa notícia, os créditos estão a ele, tá? Quem passou essa informação foi ele, então está aí os créditos ao jornalista Joel Silva. Segundo ele, o Vasco acionou a justiça cobrando 30 milhões de Ramon Dias referente à multa rescisória de contrato entre as partes. O clube entende que foi Ramon quem pediu a demissão, sendo responsável por arcar com a multa. A diretoria possui relatos de funcionários que testemunharam a comissão de Ramon Dias solicitando o desligamento após o jogo contra o Criciúma no primeiro turno, aquele 4-0, tá? Então, isso foi o Ramon Dias, não, o Joel Silva que falou. O Ramon Dias também já tinha botado o Vasco na justiça. Pode ser sim um contra-ataque do Vasco, né? Pode ser um contra-ataque do Vasco para que fique no 0-0, digamos assim, para que o Vasco não saia no prejuízo e talvez até o Ramon Dias desista. Se o Vasco conseguir provar que o Ramon pediu a demissão, aí o Ramon teria que arcar com a multa. Então o Vasco pode tentar entrar num acordo com o Ramon Dias e falar, ó, tira essa ação da justiça, a gente tira a nossa e fica tudo quitado, tá? Então vamos ver, talvez seja uma jogada do Pedrinho, talvez realmente o Pedrinho tenha aí algumas questões, tenha testemunhas que o Ramon Dias pediu desligamento. Galerinha, lembrando, até sexta-feira tem promoção de camisa do Vasco lá na Shirt Imports. Então vai lá, 1698-111-5600. E lembrando, até sexta-feira a camisa 11 Coutinho está gratuita, tá? A numeração, a personalização Coutinho 11 está gratuita até sexta-feira. Então aproveita, lembrando, o dólar está aumentando, os valores da camisa no próximo mês vão aumentar também. Aproveita enquanto está em promoção. E lembrando, você falando que vem do TM News, na sua primeira compra você tem desconto, um desconto bom. Galerinha, vou ficando por aqui. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal. E hoje, 6h30 da tarde, estamos de volta com mais TM News.